Fala aí, galera do Rede, tudo bem? Estamos aqui no CT Joaquim Grava hoje, aqui no Corinthians. Eu tô aqui com o Júnior Urso e ele vai contar um pouco pra mim da trajetória dele, como é que ele chegou no futebol, onde que ele se encontra agora. E, Júnior Urso, eu queria que você falasse pra mim o que te motivou a seguir essa carreira, como que você começou. Tudo bem? Na verdade, quando eu iniciei no futebol, não era muito a minha ideia, né, jogar futebol. Eu tenho um irmão que jogava futebol, hoje ele já encerrou a sua carreira, mas ele jogava e eu não tinha muito essa ideia de jogar futebol, né? Mas jogava às vezes por brincadeira e para me divertir na rua de casa ou então nos campos mais próximos aonde eu morava. E acabou que pessoas achavam que eu tinha condições de virar jogador de futebol e apostaram em mim, acreditaram e falaram para mim que eu desse sequência nisso, que eu levasse a sério. E a partir de um certo momento da minha infância, quando eu vi meu irmão jogando, fui no estádio assistir meu irmão jogar, acho que isso foi mais ou menos um start para minha vida para saber, poxa, é isso que eu quero, né? E comecei a levar mais a sério, comecei a me dedicar mais ao futebol, a ideia de ser um jogador de futebol. E foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos, tive a oportunidade de jogar no Santo André quando novo, formar minha base lá no Santo André, né? E virar profissional lá também. Acho que foi aí que foi o start para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje, mas foi lá atrás, vendo meu irmão jogar e com o auxílio de outras pessoas que eu resolvi ser jogador de futebol. Qual que foi a sensação de você estrear pelo Avaí na Série A? Para o jogador, eu sei que a primeira divisão é muito importante, como é que foi isso para você? Cara, pra mim foi incrível. Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta desse jeito, legal demais. Eu jogava no Paraná, eu estava jogando a Série B assim que eu saí do Ituano. Eu fui jogar a Série B no Paraná. E ali a gente estava muito bem na Série B, a gente jogou o primeiro turno inteiro e estava com condições de subir para a primeira divisão. A gente fez um primeiro semestre muito bom, estávamos brigando ali nas primeiras colocações. E aí eu lembro que o Avaí era o último colocado, semelhante à situação que acontece hoje em 2019 com o Avaí. E surgiu a oportunidade, o pessoal de lá falou assim, vem, a gente precisa de você para jogar o Campeonato Brasileiro. Eles tinham o meu contrato já, eu estava emprestado no Paraná, eu pertencia ao Avaí e eles me falaram, vem. Então eu resolvi aceitar isso, pelo simples fato de eu jogar a primeira divisão, pelo simples fato de ser uma oportunidade de estar enfrentando grandes clubes, de estar jogando contra ídolos assim do futebol. E acho que foi a minha primeira experiência, foi algo incrível para mim. Eu lembro que dava muito nervosismo em mim antes de ir para os jogos e entrar em campo. Mas é algo que eu vou guardar pro resto da vida. Eu sou muito grato ao Avaí por essa oportunidade. Foi o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de jogar a primeira divisão. Depois você deslanchou, foi pro Curitiba e aí depois você partiu pra China, né? Foi. Partiu pra China e é uma coisa muito diferente, é um futebol muito diferente, não é como você jogar na Europa, não é como você jogar numa Inglaterra ou na Espanha. Sim. Como é que é lá na China? Me explica aí, como é que você chegou, como é que foi seu esquema lá? Cara, no início eu não queria ir, né? Eu não queria ir pra China. Eu tava jogando no Curitiba, tava vivendo um momento legal. E apareceu esse chinês querendo me levar. E eu lembro que o presidente do Curitiba se interessou que eu fosse para que houvesse alguns ganhos para o clube, que é natural no futebol. E acabou no fim das contas que eu aceitei e fui. Eu lembro que eu fui um dos primeiros, não fui o primeiro, já existia outros brasileiros lá. Mas eu fui um dos primeiros nessa revolução que aconteceu aí chinesa no futebol, né? Que eles contrataram muita gente. Mas eu lembro que eu fui um dos primeiros, estava com medo, eu não sabia como é que era o futebol chinês, mas resolvi ir, aceitei. E chegando lá, eu acho que a coisa que mais surpreende a todos, querendo ou não, é a cultura que muda totalmente da sua, né? Nós brasileiros estamos acostumados a fazer muita coisa no nosso dia a dia que lá de repente é restrito, você não consegue fazer. O brasileiro gosta de ver televisão, gosta de ver jornal, lá é muito difícil o acesso para que você veja essas coisas. A nossa alimentação também, que somos regrados de repente a um café da manhã, um almoço, janta, de repente um café da tarde, e lá é totalmente diferente, as refeições, o tipo de comida também que se come, então a chegada lá foi difícil nesse aspecto. E falando de campo, eu acho que mudou bastante também do que, por exemplo, aqui no Brasil há um equilíbrio entre técnico, tático, força, os nossos próprios companheiros dentro de campo obedecem às funções táticas
que nos impõe, arrisca, né? Não foge muito do que o treinador nos pede. E lá na China a gente chegou no início onde que as coisas estavam sendo ainda passadas para eles, né? Para que eles entendessem a forma de jogar, né? Então eu peguei esse início onde tinha que se acostumar com essa situação de entender o trabalho e fazer dentro de campo, né? Coisa que de repente o brasileiro aqui já está acostumado, né? Então acho que essa foi a maior dificuldade lá no início, mas é coisa que hoje já não existe mais lá. É um futebol ainda diferente do brasileiro, porque aqui no Brasil se encontra dificuldade quando você vai enfrentar um time que está em última colocação. Mas lá na China, por exemplo, se você está muito bem no campeonato, você é um primeiro lá na tabela, todo mundo sabe ali que se você enfrentar um time que está abaixo na tabela, você vai vencer, até porque os níveis de um time para o outro, falando de jogador, é muito diferente lá. Acho que são essas as diferenças daqui de lá para o Brasil, já que no Brasil é um território onde tem muitos jogadores de qualidade, seja no time A ou no time Z. Eles jogam de igual para igual, sendo... Sim, aqui no Brasil você joga de igual para igual, sendo um time que está na zona de rebaixamento ou um que está brigando pelo título. E lá na China não se acontece isso, lá tem uns 5 times mais ou menos que o que encontra pelo caminho eles acabam abatendo. E que história que você poderia contar pra gente da China? O que você acha que... Uma curiosidade sua. Lá na China, por exemplo, há muito tempo atrás, pelo simples fato deles ter tido uma guerra com o Japão, ter tido umas dificuldades que eles enfrentaram, eles passou muita fome, né, antigamente, e então eles tiveram que se adaptar a encontrar alimentos e de repente algumas coisas para eles comerem, né. Então eu tinha um tradutor que ele explicou pra gente que eles passaram por uma situação de fome antigamente, que eles encontraram muita dificuldade. E eu achava que as histórias deles comer escorpião, comer, sei lá, sapo, essas coisas eram mitos, mas na verdade não são coisas que aconteceu. Inclusive quando você vai ao mercado ainda lá na China, você encontra ainda lugares onde vende, sei lá, cobra, ou você encontra que vende sapo. Muitas vezes urso, vi lá nos mercados pessoas comprando sapo, eu vi o cara cortando o sapo para que pudesse levar embora para comer. Não que seja uma coisa fora do comum, porque tem gente que come carne de rã aqui no Brasil, eu entendo tudo isso, mas você vê mesmo de perto o pessoal fazendo essa situação, matando cobra para comer, esse tipo de coisa. Acabou virando parte da cultura deles. Né? Virou parte da cultura deles, são coisas que de repente não ficou só lá atrás onde eles necessitavam comer, né? Eu acho que agora virou uma coisa que eles de repente abraçaram para eles, ou gostam de repente, acabou que ficou para a cultura deles mesmo. E falando agora um pouco do seu momento atual aqui no Corinthians, você voltou para o Brasil, como é que você enxerga um time? Eu lembro que te vi jogar no Campeonato Paulista, você foi um dos melhores da competição. De lá para cá, o que você viu que mudou aqui no time? Cara, quando cheguei ao Corinthians, eu vivi aquele momento mágico, né, do Campeonato Paulista, a gente foi campeão, me elegeram um dos melhores da competição, ganhei um troféu por isso. Mas depois disso acabou vindo um pouquinho de dificuldade, acho que para todos nós. Acabou que tivemos um pouco uma queda de rendimento, assim posso dizer. E enfrentamos dificuldades em alguns jogos, tanto no Brasileiro quanto em outras competições que estávamos disputando. Então acabou que esse brilho que nós estávamos passando para as pessoas, acabou que se apagou, né? É um momento difícil, um momento de pressão a gente passou, mas acredito que isso já foi resgatado. O momento de hoje, assim, posso dizer que a nossa equipe se comporta novamente como uma equipe vencedora, que busca a todo momento a vitória contra os seus adversários. Hoje eu posso falar que é um momento mais leve que vivemos aqui dentro do clube, um momento de se reerguer mesmo, sabe? Porque a gente passou por um momento difícil e estamos sendo homens e profissionais suficientes para buscar essa recuperação na nossa carreira, no campeonato. E tudo isso passa muito pela nossa ideia, nossa cabeça de não se abater, né? De não se entregar. Tenho muito que agradecer o Corinthians por isso, aos meus companheiros, porque acho que passa muito por eles os momentos que eu vivo aqui de estar bem, de poder de repente fazer coisas grandes nos jogos. Eu dependo muito deles e eu acho que o momento hoje voltou a ser um momento de brilho para o Corinthians. Para mim, eu estou me sentindo muito bem novamente para fazer
o que eu amo. Então eu tenho que agradecer muito a esses caras aí que me ajudam muito e me deixam apto dia a dia para poder estar fazendo da melhor maneira e sempre buscando a vitória pro Corinthians. E o que você espera para a próxima temporada? Aí 2020 chegando, novo técnico, Campeonato Paulista, depois vem Brasileirão e vem tudo aquilo. O que você espera? Cara, o primeiro passo é classificar para a Libertadores, é a nossa ideia. Quero muito que o clube dispute a Libertadores no ano de 2020. Passar muito pelo que a gente fizer agora, né? Vamos continuar nos entregando para que isso aconteça. Mas o 2020 eu desejo as melhores coisas para o Corinthians, que a gente consiga novamente o Campeonato Paulista e que a gente vai em busca dessa Libertadores, que ela venha mesmo, que a gente consiga classificar o clube para disputar ela no ano de 2020 e que em 2020 a gente consiga entrar com o pé direito e fazer um ano mágico melhor que o 2019. Perfeito. Pessoal da rede, é isso aí mesmo. Estamos aqui com o Júnior Urso, agradeço muito pela entrevista e até a próxima. Valeu, um abraço.